Indo agora para o movimento circular uniforme. O que é movimento circular uniforme? O nome, movimento, né? Circular é porque ele vai ser uma trajetória em forma de uma circunferência, assim como está desenhado aqui. E uniforme é porque a velocidade escalar dele vai ser sempre constante, certo? Então, como é que vai ser esse movimento circular uniforme? O movimento circular uniforme ele é caracterizado por uma força que vai puxar um corpo que tem velocidade, né? Um corpo que está acelerado não, que está a uma velocidade constante, ele vai puxar para o centro de uma circunferência, fazendo que esse corpo que tem essa velocidade faça essa rota, né? Essa trajetória em forma de circunferência. Por exemplo, esse ponto aqui que eu anotei, ele tem a sua velocidade, tem esse vetor velocidade, mas ele também está sendo puxado por uma força, certo? Que gera essa aceleração, por uma força para o centro da circunferência de um círculo, ok? Então, nisso, quando ele é puxado para o centro, ele vai mudando a sua direção. Essa força que puxa para o centro vai conseguir mudar a direção do vetor velocidade desse corpo sem mudar o módulo desse vetor, certo? Esse é o ponto característico do movimento circular uniforme. E essa força a gente vai chamar ela de força centrípeta. A força centrípeta é a força que puxa um corpo com velocidade para o centro de uma circunferência, fazendo com que ele realize um movimento circular, ok? Daí a gente vai ter algumas coisas importantes. A aceleração centrípeta, que é a aceleração causada por essa força, que eu vou mostrar já já, que a gente chamou aqui de ACP, né? Aceleração centrípeta, que vai ser dada por velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência desse movimento que está sendo realizado, certo? E essa aceleração vai ter unidade comum de aceleração de metro por segundo ao quadrado. A gente também tem o período. O período vai ser o período de tempo, certo? É bem simples de entender. O período de tempo que esse corpo vai demorar para dar uma volta completa sobre essa trajetória de circunferência, certo? Portanto, se esse ponto aqui, esse corpo, ele demora 1 segundo para dar uma volta completa, então o período desse movimento vai ser de 1 segundo, ok? Além disso, a gente vai ter também a frequência. A frequência é o quê? A frequência é nada mais do que um número de voltas sobre um determinado período de tempo, ok? Ele tem como unidade o Hertz e, por exemplo, se a gente pegar um número de voltas, pronto, o número de voltas que a gente deu como exemplo aqui, se ele demora 1 segundo para dar uma volta, o período dele é 1, certo? Agora, vamos botar aqui, ele deu uma volta em 1 segundo, então a frequência dele também vai ser 1, ok? 1 Hz, no caso, como a unidade. Agora, digamos que esse corpo deu 100 voltas completas em 1 segundo. Se ele deu 100 voltas completas em 1 segundo, o período já vai mudar, vai ficar bem melhor, vai ficar bem menor, certo? E a frequência vai ficar número de voltas 100 sobre o período de tempo, que foi 1 segundo. 100 dividido por 1, 100. Então a frequência vai ser de 100 Hz, ok? São essas três unidades do movimento circular. E além disso, a gente vai ter também a força centrípeta, que é a força que propriamente vai puxar esse corpo para o centro dessa trajetória circular, tá bom? E ela vai ser dada aqui pela segunda lei de Newton, ok? Que a gente vai pegar como? A gente vai pegar a força centrípeta, que vai ser igual à massa, na segunda lei de Newton, a gente tem a força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Aqui, nossa força centrípeta vai ser dada pela massa vezes a aceleração também. Mas quem é a nossa aceleração quando estamos falando de força centrípeta? É a aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Portanto, a gente substitui aqui e no final a gente tem que a nossa força centrípeta, o módulo dela vai ser dado pela massa do corpo vezes velocidade ao quadrado dividido por R.